Bom dia, seja muito bem-vindo ao TBR Domingo, aqui na TBR TV. A gente começa com muita informação nesse domingo de manhã e a gente abre essa edição com o que foi costurado neste final de semana em Brasília. O Palácio do Planalto está circulando forte no Senado para que a CPI da Covid investigue todo mundo, governo federal, governadores e prefeitos. O que você acabou de ouvir não é só apuração não, é declaração. A gente conversou com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que disse que o governo não tem medo de CPI, mas da forma que ela está colocada, ela tem por objetivo de tentar atingir apenas o presidente Bolsonaro. Ele defendeu que estados e municípios também sejam alvos de uma investigação por parte da CPI. A gente vai ver agora a declaração que ele deu para nós. Nessa conversa, ele diz o seguinte, olha só, o governo não tem medo de CPI, mas querem abrir uma CPI direcionada e claramente parcial para tentar atingir o presidente. Não é o momento de CPI, mas se for para fazer, não é correto apurar só a União, é preciso apurar estados e prefeituras também. Ele disse que muitos gestores estaduais e municipais cometeram erros com recursos públicos para a saúde. Isso é só o começo, daqui a pouco tem mais. A cobertura completa sobre a CPI da Covid e a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou o julgamento sobre a abertura da CPI pelo Senado para a próxima quarta-feira. Ontem, o Senado recebeu um pedido para ampliar as investigações para governadores e prefeitos. Tem mais! As últimas informações sobre a morte do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth II, aos 99 anos. Segundo informações do site britânico Mirror, a rainha estava ao lado do príncipe quando ele morreu. O príncipe Harry comparecerá ao funeral do avô, mas sem a companhia da sua esposa Meghan Markle, informou o Palácio de Buckingham neste sábado. Nós temos a previsão do tempo para toda a semana, outras notícias e muito mais aqui agora no TBR Domingo. E a gente já vai abrir essa edição do TBR Domingo com um painel de casos confirmados da Covid-19. São mais de 13.445.000 nas últimas 24 horas, 71.800. Os óbitos, mais de 351 mil, já passamos de 350 mil casos. E nas últimas 24 horas, 2.616. E a vacinação de profissionais da saúde já mostra resultado. O número de mortes nesse grupo caiu. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Os dados são do Conselho Federal de Medicina e mostram a queda de 83% de mortes em março em comparação com janeiro, período em que a vacinação em profissionais de saúde começou. A gente tem mais recordes. Janeiro, 59 mortes, fevereiro, 24 e em março, apenas 10 mortes. Para você ter uma ideia dessa queda de casos, o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde tem mais de 20 mil profissionais da saúde, todos foram vacinados, teve uma redução de 70%, para ser mais preciso, 73,8%. É sempre importante lembrar que o corpo começa a produzir anticorpos para a Covid-19 15 dias após a primeira dose, nesse caso da Coronavac. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pacheco divulgou um vídeo que defendeu a união de forças focadas no combate ao coronavírus. Esse cronograma de trabalho de maneira coordenada, inteligente, colaborativa entre o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde é que nos fará sair desse momento crítico que nós estamos vivendo. É muito importante nós não perdermos o foco. Nós mantemos a união, a pacificação, o diálogo permanente com as soluções efetivas para o problema maior dos brasileiros, que é a pandemia. Agora nós vamos falar do funeral do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, que morreu aos 99 anos. Os príncipes William e Harry se reencontrarão pela primeira vez após a saída de Harry da realeza. Os dois vão ficar lado a lado e caminharão atrás do caixão do seu avô em um funeral dentro de uma semana.
Será a primeira vez que os dois serão vistos juntos desde a entrevista bombástica de Harry com Oprah Winfrey, na qual ele afirmou que seu irmão mais velho está preso à monarquia. No entanto, a duquesa de Sussex, que está grávida do segundo filho do casal em casa, na Califórnia, não comparecerá devido à orientação médica. A presença de Harry pode ser a chance de reparar o dano profundo causado pela entrevista com Meghan a Oprah, segundo revelam especialistas da realeza. Igrejas do Reino Unido celebram a grande vida do príncipe Philip. Marcando o terceiro dia de luto nacional, as pessoas se reuniram para deixar flores, enquanto líderes religiosos e políticos expressaram apoio à Rainha Elizabeth. A vida do príncipe Philip foi celebrada em cultos religiosos em toda a Grã-Bretanha nesse domingo, com arcebispos orando por aqueles que descobriram que a morte do marido da Rainha Elizabeth havia deixado uma lacuna muito grande em vidas. Vamos falar de Paulo Gustavo, ele que está internado em estado grave passou por um novo procedimento. Esse procedimento foi realizado por via endoscópica e não apresentou complicações. O ator Paulo Gustavo, de Minha Mãe é uma Peça, que todo mundo gosta, está internado desde o dia 13 de março com o Covid-19 no Rio de Janeiro. Passou por um novo procedimento após ser encontrada uma nova fístula broncopleural que atrapalhava a circulação de ar no seu organismo. Vamos atualizar o quadro de saúde de Paulo Gustavo. Segundo o último boletim médico, a situação é crítica. Ele teve que passar por novos procedimentos. O marido do ator, Thales Bretas, fez uma postagem nas redes sociais. Thales postou uma foto dele com Paulo Gustavo no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e compartilhou o boletim médico do hospital. O boletim disse que o ator teve diversas complicações pulmonares e precisou passar por procedimentos invasivos, que a situação é crítica, que todos os equipamentos, como a ventilação mecânica e a ECMO, uma espécie de pulmão artificial, continuam sendo utilizados. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março. Reforçamos aqui nossa corrente de oração, energias boas para a recuperação de Paulo Gustavo, que tão logo ele volte a nos fazer sorrir. De verdade. O nutricionista Daniel Cade, marido da cantora Ivete Sangalo, postou um vídeo nas redes sociais onde pede desculpas após afirmar que a sua cozinheira havia transmitido o Covid-19 para ele, Ivete e o filho do casal, Marcelo. A afirmação tinha sido feita durante uma live com Regina Casé. Daniel afirmou que sua intenção jamais foi colocar a culpa nela e que não tem certeza que se de fato a doença foi trazida para a casa dele através da sua funcionária. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo e vindo aqui publicamente para primeiro pedir desculpas para todas as pessoas que foram envolvidas nessa história e para também dar a minha versão, esclarecer o que foi dito. Então, minhas desculpas vai para Regina Casé, né, que teve o nome dela envolvido por conta da live que a gente fez juntos. Queria pedir desculpas também à minha cozinheira, que é uma pessoa muito querida, né? Eu acabei de falar com ela aqui, pedir desculpas para ela pessoalmente também. Já vacinado, Estênio Garcia testa positivo para a Covid-19. O ator de 88 anos testou positivo para a doença, mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina Coronavac contra a Covid. A informação foi divulgada por sua esposa, a atriz Marilene Saad, para a revista Quem. O TBR Domingo vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais notícias. Até já! O TBR Domingo já está de volta, seja mais uma vez muito bem-vindo, fique com a gente até meio-dia. Agora as notícias rápidas com agilidade e apuração da TBR TV.
Serrana conclui a vacinação em massa contra a Covid hoje. Moradores falam em esperança. O Projeto S analisa a eficácia da Coronavac contra a transmissão do coronavírus e a queda no número de casos e mortes na cidade paulista. Municípios do Paraná identificam frascos de Coronavac com quantidade menor de doses. O Butantan alega uma prática incorreta no uso. Em Curitiba, a alteração na quantidade fez com que parte das vacinas reservadas para a segunda dose precisassem ser utilizadas para a primeira. O Instituto Butantan, desenvolvedor da vacina, afirma que o problema é por prática incorreta na extração de doses nos serviços de vacinação. A Anvisa diz que investiga relatos. O Ministério Público denuncia o secretário de Saúde e 2 enfermeiras por desvio de vacina contra a Covid-19 em Santa Rita do Novo Destino. O promotor aponta que foram imunizadas pessoas ligadas à administração municipal. Alguns deles foram identificados irregularmente como profissionais de saúde no sistema de controle da vacinação. A Polícia Militar e a Guarda Municipal encerram festa clandestina com 300 pessoas em Contagem, na Grande Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, convidados estavam sem máscaras e aglomerados. E o vídeo mostra um homem dando um soco em vizinha antes de matá-la no litoral de São Paulo. De acordo com testemunhas, o vigilante não tem nenhum vínculo com a vítima. É possível ver pelas imagens que ele fica rondando ela sem trocar nenhuma palavra e depois ataca para distrair. A polícia apura se ela foi estuprada. Agora vamos com o painel da vacina. Em todo o país, o número de brasileiros que já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus subiu para 23.002.521, o equivalente a 10,86% da população. Nas últimas 24 horas, 469 mil pessoas tomaram a primeira dose. Já a segunda dose foi aplicada em 3,28% dos brasileiros, o que corresponde a mais de 6 milhões e 900 mil brasileiros. Vamos falar agora de uma obra de arte. Artistas e grafiteiros de Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, fizeram um muro em homenagem ao menino Henry Borel, de 4 anos, que morreu há um mês. A obra mostra Henry sorrindo, com asas e uma auréola de anjo. Jairinho e Monique são representados como demônios com chifres e olhos vermelhos. Agora nós vamos falar um pouco da previsão do tempo para diversas capitais aqui do nosso Brasil, começando por Salvador, que tem agora 27 graus, Rio de Janeiro também está com 27, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, 31, 28 está Vitória, no Espírito Santo, agora a temperatura para essas capitais brasileiras. O TBR Domingo de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesse domingão. A gente volta a se encontrar amanhã, 10 da manhã, no Live TBR. Até lá!